Prezadas e prezados participantes do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, Legião da Boa Vontade. Gostaria de iniciar essa palestra com uma fraterna saudação que nós fazemos sempre quando iniciamos qualquer atividade. Convido a todos que a conhecem para que repitam comigo: Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Haroldo Rocha, sou o chanceler da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que neste ano celebra o Jubileu de Ouro de sua proclamação, feita pelo saudoso irmão Alziro Zarur, em 7 de outubro de 1973, na cidade de Maringá, Paraná. E atualmente exerço eu minhas atividades no Templo da Boa Vontade. Dentro do assunto deste evento, ciência e fé investigam as dimensões da consciência. Trago o tema da minha palestra sobre a tese da religião divina. Somos todos sensitivos. Todo o fundamento libertário e ecumênico da religião divina, que teve como primeira etapa a Legião da Boa Vontade, em 1950, está edificado sobre a rocha firme do Evangelho e do Apocalipse do Cristo Jesus, iluminados pela ordem suprema do Cristo, seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A visão pioneira e corajosa de Alziro Zarur inovou no Brasil a forma de pregar ao povo a Bíblia Sagrada. Fundou ele a LBV, convocando multidões a viverem o ecumenismo irrestrito e total. Na partida de Zarur para a pátria espiritual, assume o comando da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus José de Paiva Neto, secretário-geral da Legião da Boa Vontade na época, amigo e também secretário de Zarur por mais de 2 décadas. Paiva Neto amplia e aprofunda a visão de seu amigo, inaugura o Templo da Boa Vontade, constrói o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da LBV, registra a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, internacionaliza as 2 organizações em vários países do mundo com a implantação de redes de rádio, de TV e internet. Seus livros, com temáticas de estudo desde a Bíblia Sagrada a reflexões aprofundadas de espiritualidade ecumênica, consolidam a alma das instituições da boa vontade. Isto posto, quero firmar as minhas palavras nesta palestra sobre o livro de Paiva Neto, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2, edição revista e ampliada pelo autor, que nos fala da realidade entre os mundos espiritual e físico, da ligação entre o céu e a terra, da realidade entre o mundo material e o mundo espiritual, sobre a comunicação que permite o intercâmbio dessas 2 dimensões e mais, as manifestações dessa realidade pelos séculos e milênios. Apresento agora os trechos que selecionei para a nossa reflexão, que estão entre as páginas 425 e 457. Vamos então a Paiva Neto. Alziro Zarur, em 1973, ao afirmar que religião, ciência, filosofia e política são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus, ele assim defendia, uma vez mais, um ecumenismo irrestrito, não limitado a 2 ou 3 religiões dominantes,
que também merecem todo o nosso respeito. Todavia, unindo todas as tradições de fé e, além delas, os demais campos da sociedade. Ocorre, porém, que a missão do templo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, seguindo a programação deixada pelo próprio Zarur, denominada por ele próprio de ecumenismo total, de unir à sociedade celeste à sociedade terrestre, é infinitamente mais ampla porque adentra o território do invisível, desvenda-nos o plano dos espíritos, não como algo abstrato, mas realidade concreta, cuja aceitação resultará numa extraordinária renovação da humanidade terrena, que aprenderá muito com os vivos que habitam o mundo dos mortos, entre aspas, que não se encontram mortos, coisa alguma. Convém, entretanto, alertar com veemência que a proposta do ecumenismo total, sustentada pela religião do terceiro milênio, consiste na ligação consciente, pragmática, realizadora dos seres terrestres com os seres do mundo ainda invisível, da mais alta hierarquia, e não com espíritos atrasados, que estão precisando das nossas preces. Em suma, o ecumenismo irrestrito significa o mais amplo entendimento entre todas as criaturas terrenas, religiosas, ateias, políticas, filosóficas, científicas, artísticas, esportivas, etc. E o ecumenismo total é o grande passo além, com o abraço irmão, fraterno, entre os habitantes da Terra e os habitantes do mundo espiritual. Disse Jesus no seu Santo Evangelho, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Por não crerdes nisso, errais muito. Não há morte em nenhum ponto do universo, dizia Alziro Zarur. Paulo apóstolo atesta a realidade da existência dos habitantes do plano espiritual, que não é uma abstração, colocando em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40, o seguinte: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Muito importante essa advertência. O Templo da Paz rejubila-se com todos aqueles que procuram enxergar além dos limites humanos, como fez, dirigindo-se em 2 de novembro de 1983 aos fiéis reunidos no Vaticano, o Papa João Paulo II. Em seu pronunciamento, Sua Santidade enfatiza que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido. Vamos ao texto de João Paulo II. Diz ele: somos convidados a retomar com os mortos, no íntimo do coração, aquele diálogo que a morte não deve interromper, com base na palavra reveladora de Cristo, o Redentor. Estamos certos da imortalidade da alma. Na realidade, a vida não se encerra no horizonte deste mundo. E prossegue o autor: há tempos defendo que o mundo físico não mais evoluirá sem o auxílio flagrante do mundo espiritual. Eis porque o próprio Cristo, ele mesmo, inspirou ao saudoso irmão Zarur anunciar a união das duas humanidades, a do céu, a da terra, como solução para todos os problemas que afligem os povos. O destino do ser espiritual não é transitório como o daquilo que cobre os seus corpos. Somos, antes de tudo, espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, que é espírito eterno. Ensinou o próprio Jesus à samaritana, junto ao poço de Jacó, que Deus é justamente isso, espírito,
importando, pois, que como tal seja adorado em espírito e verdade, como fazemos aqui no Templo da Boa Vontade. E prossegue o criador do Fórum. Está, portanto, em marcha a revolução mundial dos espíritos de luz na quarta revelação, a revolução dos olhos divinamente iluminados pelo Evangelho, Apocalipse do Cristo, corajosamente anunciada pelo proclamador da religião divina em dezembro de 1953. Aliás, cabe aqui um comentário. Estamos, portanto, comemorando 70 anos desse anúncio. E retomamos a leitura. Geralmente, quando se fala em espíritos, algumas mentes que por pouco tempo ainda obscurecem determinados setores das diversas crenças do mundo, gritam arrepiadas: espírito, coisa de Satanás, vai de retro. Então, como explicar o surgimento das religiões? Pois se elas, salvo raras exceções, se originaram justamente de manifestações espirituais. Espíritos existem e sempre existirão. Que somos nós, senão espíritos, sob a vestimenta da carne? O que nos compete é discernir se a entidade espiritual, no caso, é evoluída ou se permanece atrasada, como nos aconselha o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 4, no versículo 1. Diz ele: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Com as suas portas abertas a todos os seres de boa vontade, desde o Natal de Jesus de 1994, o Parlamundi da LBV propõe a conciliação universal de todo o conhecimento espiritual humano numa poderosa força a serviço dos povos terrestres e também de outros orbes celestes e do mundo espiritual invisível. O objetivo do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica é agregar o conhecimento vigente nos mundos físicos com o saber infinitamente amplo situado na dimensão do Espírito Eterno, unir as criaturas às civilizações que existem no mundo espiritual, ainda invisíveis aos nossos pobres e restritíssimos 5 sentidos materiais. O grande brado do ecumenismo divino do TBV, Templo da Boa Vontade, é: a morte não existe, os mortos não morrem e não somos os únicos privilegiados da criação divina. Todo o universo é habitado e deve confraternizar, porque Deus é isto, tão somente isso, amor. Dessa maneira, todos vão se familiarizando com uma nomenclatura nova, espiritual e humana, que a religião do terceiro milênio traz e que liberta as mentes da ignorância a respeito de seu verdadeiro destino, não como coisa fluida, mas totalmente real e viva. A parte material de nossa existência terrestre é apenas um interregno, pois mesmo quando estamos na vida corpórea, somos seres espirituais. O corpo está para o espírito como a roupa para o corpo. E prossegue o autor: quero destacar que este relacionamento que estamos propondo entre os planos visível e invisível deve ser feito com o mundo espiritual superior e não com as regiões umbralinas, infernais. O mundo espiritual não é uma abstração. A vida é inteligente cá e lá. E como cá, lá habitam espíritos em várias condições evolutivas. Nem todos são de luz. A presença dos espíritos elevados, a todos auxiliando como anjos da guarda, dependerá de bons pensamentos e da forma correta de agir. Olha aí a importância do bom pensamento em nossa vida. Na realidade,
políticos, filósofos, religiosos, cientistas, artistas, esportistas, etc., somos todos médiuns. Portanto, se é inevitável a influência do mundo invisível sobre o visível, que ela seja para o bem, porque o contato que se estabelece geralmente ainda é com criaturas espirituais maléficas, atrasadas, verdadeiros diabos. E isso por causa da nossa renitente ignorância a respeito das coisas espirituais. Mas Jesus não nos deixou sem o devido esclarecimento, enfatizamos, conforme consta em seu Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Por não crerdes nisso, errais muito. E prossegue o autor. Mesmo que de forma embrionária, existe em cada ser humano a mediunidade natural, que a maior parte das vezes é usada pelos gênios do mundo espiritual evoluído. Assim sendo, esses espíritos usarão de todos os meios e modos para prejudicar, retardando a vitória do Cristo na Terra. Na política, na economia, na religião, na filosofia, na ciência, na arte, no esporte, etc., eles não querem perder o seu reino, nem seus subjugados elementos humanos de ligação na Terra, pois é através desses vem mantendo o seu império de ignorância sobre todas as nações. Toda a humanidade é médium. O resultado desses talentos espirituais desordenados é o que se vê por aí. Por isso, falei da necessidade de se levar aos seres terrenos e espirituais, pela super-rede boa vontade de comunicação, rádio, TV, internet e publicações, e por todos os meios possíveis, o Evangelho, o Apocalipse de Jesus, mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Porque política, religião, filosofia e ciência são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. Essa convivência entre 2 planos nada tem com misticismo, quando doentio ou mistificação, que são deformidades, desvios daquilo que deveria ser utilizado com a máxima seriedade e grande responsabilidade. Analogamente, exige de nós conduta moral irrepreensível, religiosidade ecumênica, cuja vivência possibilitou aos seguidores do cristianismo nascente o advento do famoso Pentecostes, conforme se acha narrado no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos de Jesus, versículos 1 a 4. Naquele momento, a manifestação de Deus que se deu por intermédio dos apóstolos e discípulos do Cristo foi dirigida aos adeptos de todas as religiões presentes e nas suas línguas pátrias. Não houve apenas um fenômeno de xenoglossia, contudo, um recado divino às criaturas reunidas naquele cenáculo. E não somente aos judeus. Foi um fenômeno de inspiração ecumênica que deve servir de exemplo a todos os religiosos de mente aberta. Fecho assim as páginas do livro de Paiva Neto. Espero que tenham gostado e que a palestra lhes proporcione reflexões úteis ao tema do Fórum Mundial Espírito e Ciência nesse ano de 2023. E para encerrar, um olhar atento sobre 2 momentos que eu considero importantes sobre a vida e a morte e a comunicação entre os 2 planos. A transfiguração do Cristo no Monte Tabor e a extraordinária ressurreição de Jesus. A primeira, o Cristo se transfigurou diante de 3 dos seus discípulos e ao seu lado materializam-se 2 figuras emblemáticas do povo hebreu,
Moisés e Elias. E eles, Moisés e Elias, conversam com o Cristo sobre as coisas do momento. Evidentemente que o impacto sobre os discípulos foi gigantesco, pois eles foram testemunhas do diálogo entre duas dimensões. Jesus destruiu ali o mito que a comunicação com os espíritos não devia ser usada. A segunda é ainda mais contundente, pois Jesus, depois de preso, torturado, crucificado até a morte física, ressuscita, retorna, aparece a vários discípulos, a começar por Maria Madalena. Apresenta-se diante deles e se alimenta com eles. Permanece 40 dias com os seus discípulos, não apenas com os 12. Prega, traz instruções e sobe aos céus diante de 500 deles. Não mais apenas o corpo tangível das jornadas do seu evangelho, mas a presença de um corpo espiritual adensado para o toque humano. Jesus agora derrota definitivamente a morte física. Ele ressuscitou e, como diz o presidente Paiva Neto, e nós com ele. Muito obrigado pela presença de todos. As portas da Legião da Boa Vontade, da Religião de Deus, estão abertas através desse portão maravilhoso do Templo da Boa Vontade. Obrigado pela atenção.